Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais 3 capítulos do livro dos Salmos. Nós vamos estudar o Salmo 130, 131 e 132, como nós temos feito normalmente, abordando sempre aqueles 7 itens. Título, introdução, tema, o desafio do Salmo para nós. Isso é a maneira como você deve aplicá-lo. As divisões que o Salmo propõe para nós, sempre dividindo cada um dos Salmos em 5 divisões. Depois uma conclusão e a maneira prática de nós colocarmos essa palavra para funcionar em nossas vidas. O estudo bíblico requer que apliquemos, que coloquemos em prática a palavra de Deus, porque senão simplesmente nós estaremos conhecendo um pouco mais, mas ela não terá valor para nós. Portanto, eu sempre peço a Deus que nos ilumine, que nos oriente, mas que nos capacite para podermos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. O Salmo 130 tem um título muito especial. É um clamor esperançoso. Enquanto o salmista clama, pede alguma coisa a Deus, ao mesmo tempo ele demonstra a esperança. Portanto, então, mais uma vez, o título é um clamor esperançoso. Esse é o penúltimo salmo penitencial. Veja que nós já estudamos o Salmo 6, o 32, o 35, o 51, o 102. Agora estamos iniciando o Salmo 130 e estaremos estudando o 143. São 7 salmos penitenciais em todo o livro de Salmos. Na verdade, nós devemos lembrar que através do povo de Israel, nós vamos vendo essa dinâmica do relacionamento de Deus com o seu povo, do seu povo com ele. O Salmo vai nos lembrar que o povo de Israel gozava de um privilégio especial da habitação de Deus no seu meio. Quando Davi levou a arca para Jerusalém, para aquela cidade que começou a ser chamada Cidade Santa, e representava então a arca, a comunhão de Israel com Deus e de Deus com Israel, os fiéis celebravam essa cerimônia, essa comunhão, e os sacerdotes então cantavam, conduziam o povo na adoração. Uma das maneiras de adorar o Senhor era contar os seus feitos, demonstrar confiança que depositavam nele. Lembrando-se então das experiências passadas, esse cântico entoado no trajeto para Jerusalém servia ao mesmo tempo para pedir ajuda de Deus, mas também por agradecer as suas benéficas ações e confirmar que eles tinham total confiança no Senhor para com Israel. Então, o tema do Salmo, cantando essas verdades durante a peregrinação para a Cidade Santa, era como que um preparativo para o culto público em que se destaca que Deus deve ser temido porque com ele está o perdão. Isso é uma das mensagens mais impressionantes de toda a Bíblia. O temor que nós devemos a Deus não é porque ele é um Deus que pode nos castigar, pode nos punir, pode nos colocar de lado. Não. Nós devemos temer a Deus porque ele é um Deus de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de bondade. Ele é o nosso Deus perdoador. E essa afirmação é de tremenda importância e comprova que o nosso Deus é o único Deus. Veja bem, os outros deuses, que na verdade não são deuses, mas os outros ídolos, as outras divindades que os homens adoram, eles devem ser temidos pelos seus adoradores porque são divindades vingativas. São ídolos terríveis e divindades ameaçadoras. Na verdade, essas divindades não passam de obras humanas que têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm braços e pernas e não agem. Na verdade, nós podemos lembrar do Salmo 115. Nós podemos lembrar de Isaías 40, Isaías 44, são textos que falam exatamente isso. Por quê? Porque esses ídolos são mortos, são peças inanimadas. Deus não. Deus, ao contrário, em nítido contraste, ele é vivo, amoroso, gracioso, misericordioso. E por isso, então, esse salmo nos desafia a, mesmo experimentando as mais aflitivas situações, devemos clamar ao Senhor esperançosos por suas ações abençoadoras. Eu vou repetir, essa é a frase que resume então o Salmo 130. Mesmo experimentando as mais aflitivas situações, devemos clamar ao Senhor esperançosos. Por quê?
porque as suas ações sempre redundam em bênçãos. As suas ações são abençoadoras. E nós vamos encontrar aqui 5 detalhes dessa esperança que nós devemos ter nas ações divinas. Primeiramente, nos versículos 1 e 2, nós temos o detalhe referente ao pedido. O salmista clamou a Deus, esperando ser ouvido. Por quê? Porque nas suas palavras nós podemos perceber desespero, profunda solidão, amargura de alma. Isso quer dizer, querido amigo, que você também pode enfrentar situações em que você está bem amargurado, bem solitário, e o recurso é buscar o Senhor em oração. Quando nós estamos profundamente abatidos, busquemos o Senhor em oração. É essa a mensagem dos versículos 1 e 2. Clamar, pedir socorro, é o que nós precisamos fazer. O segundo detalhe se refere ao problema. Então, ao buscarmos o Senhor, temos que relatar o problema. Veja o versículo 3. Ele não diz aqui qual foi o seu pecado específico, mas ele sabe que a sua natureza é pecaminosa. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é confessar, declarar a nossa mesma condição, a nossa própria condição. Se o Senhor registrasse, se o Senhor listasse os pecados que cometemos, qual de nós resistiria? Com certeza os nossos pecados não passam desapercebidos diante de Deus. Nem Ele se engana quanto à nossa natureza. Ele sabe que nós somos pecadores, mas a sua misericórdia é maravilhosa. Então, em segundo lugar, você tem que relatar quem é você. Mostre para Deus que você tem consciência do seu problema. Mas no versículo 4, para mim é o versículo-chave desse salmo, nós temos o terceiro detalhe. Qual é esse detalhe? É você perceber quem é Deus. Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Se Deus castigasse todos os pecados, ninguém sobreviveria. Mas Ele perdoa os que reconhecem a sua natureza pecaminosa e reconhecem os seus pecados. Precisamos perceber isso. Necessitamos compreender como grande é essa verdade. É esse o perdão divino e isso que o torna diferente das outras divindades. As outras divindades são apenas objetos produzidos pelas mãos humanas. São ídolos de madeira, de pedra, de metal, portanto não sentem, não vivem, não sentem nada, são mortos, não têm vida. Mas nosso Deus não. Ele sofre com o nosso pecado, Ele é vivo. Mas porque Ele é amoroso, Ele perdoa. Nós tememos a Deus não porque temos medo dEle, mas porque Ele é bondoso. O seu perdão e o seu amor nos atraem. Nós vemos isso lá em Êxodo 34, vemos isso no Salmo 145, vemos isso lá em Isaías 55, Miqueias 7,18 diz exatamente isso, que nós tememos a Deus porque Deus, contigo está o perdão. Essa é a grande bênção, essa é a mensagem por toda a Bíblia. Nós cremos num Deus de amor. O Senhor é temido, honrado, adorado, confiado e servido porque Ele é único e verdadeiro. E Ele é único e verdadeiro porque nos concede perdão. Portanto, aleluias e aleluias ao nosso Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 5 e 6, nós temos um outro detalhe, refere-se à penitência. Por isso que esse salmo chama-se penitencial, que é a confissão. Penitenciar-se diante de Deus, extravasar o coração diante de Deus, admitindo o nosso fracasso em andar nos seus caminhos, em andar nos seus padrões. Espero o perdão de Deus. Oro pelo perdão de Deus, confesso o meu pecado e espero a ação de Deus. E a misericórdia divina proporciona os meios para nós começarmos de novo. Por isso o salmista podia confiar e podia confirmar, podia afirmar que esperava no Senhor. Esperava pela misericórdia e já antevia a alegria do perdão. E o salmo termina nos versículos 7 e 8, mostrando a providência. Esse detalhe é importante. O salmista já percebe a providência. Finalmente o salmista então exorta, incentiva, nos motiva, nos estimula a esperarmos em Deus. Por quê? Porque conforme ele reafirma, nele há misericórdia, nele há redenção, nele há perdão para todas as nossas iniquidades cometidas. Querido amigo, podemos então concluir esse salmo relembrando que durante a história de Israel, Deus redimiu seu povo de grandes adversidades, por pelo menos 2 vezes. Redimiu-os da escravidão do Egito e redimiu-os do exílio da Babilônia.
foram redenções nacionais. Nos dias do Novo Testamento, a redenção que Deus nos oferece já é uma redenção individual. Então, eu e você, se quisermos usufruir dessa redenção, temos que individualmente confessar os nossos pecados e pedir o favor de Deus. Como é que você pode aplicar essa mensagem à sua vida? Reconheça agora o seu pecado e confesse-o a Deus. Não fique constrangido. Sabe por quê? Porque você pode crer em Deus. Porque conforme Isaías 55:7 diz, Deus é rico em perdoar. Muito bem, agora podemos ir para o Salmo 131. Esse é mais um salmo dos degraus, um salmo cantado na caminhada do povo em direção a Jerusalém. Quando eles iam cultuar publicamente o nome do Senhor. O título do salmo, então, nos informa que ele é um salmo davídico. Descansando no Senhor, salmo de Davi. Porém, nós não temos nenhuma informação de quando o rei Davi compôs esse salmo. Por suas palavras, pelo seu conteúdo, provavelmente essa composição foi feita próxima do Salmo 23. Por quê? Porque podemos imaginar quando ele ainda era pastor de ovelhas. Então, ele não era rei ainda. Assim como um adolescente, chegando já à mocidade, tendo sob a sua responsabilidade as ovelhas e vendo a imensidão do céu, Davi expressou diante de Deus como é que estava o seu coração. E talvez logo depois que foi ungido rei de Israel, mas enquanto ainda esperava por Saul, ele expressou seus sentimentos ao Senhor, que o escolhera. Por isso o tema do Salmo é quando Davi abre o seu coração e claramente afirma que a sua alma só encontrava verdadeiro sossego em Deus. Talvez sua mente estivesse preocupada, agitada, pensando no que fazer e como fazer para dirigir um povo. Imagina você, cuidando de animais, sendo pastor de ovelhas, de um dia para o outro, é rei de Israel. Logicamente, isso certamente trouxe algumas implicações, algumas preocupações para o rei Davi, para Davi ainda, para o pequeno pastor. E talvez numa noite escura, porém bem estrelada, ele, como um exímio poeta e também inspirado por Deus, produziu esse pequeno salmo, porém de um significado especial. O significado do salmo é desafiador. É a expressão de alguém que já venceu o orgulho e a presunção e a arrogância e já não precisa mais desse alimento do ego. Assim como uma criança desmamada que procura o seu próprio alimento e não precisa mais do leite materno, assim nós devemos procurar como alimento a comunhão e a intimidade com Deus. A frase, então, que sintetiza essa profunda e rica canção de Davi, pode ser colocada da seguinte maneira: somente quando deixamos a futilidade das ambições humanas, encontramos descanso no Senhor. E eu repito, somente quando deixamos a futilidade das ambições humanas, encontramos descanso no Senhor. E nós vamos encontrar aqui 5 resultados desse descansar, desse descanso que nós encontramos em Deus. Primeiramente, o descanso no Senhor nos liberta de uma vida arrogante. Veja o versículo 1. Exatamente, o salmista rejeita e não se entrega ao orgulho, à soberba. Porque, na verdade, nós, humanos, sempre gostamos de ser elogiados, de nos sentirmos importantes. E o salmista está dizendo que, quando ele descansa no Senhor, ele já não é mais tentado por essas coisas. O salmista rejeitou também e não se entregava mais à presunção ou à altivez. Em que uma pessoa se superestima e se projeta de tal maneira que não considera nada e nem ninguém que esteja ao seu lado. Somente quando lançamos mão de Filipenses 2,5, tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, é que podemos nos libertar dessa tendência humana. Em segundo lugar, o descanso no Senhor nos mostra o valor da simplicidade. Ainda no versículo 1, ao invés da arrogância, do orgulho, da soberba, da altivez, da presunção, o que devemos valorizar é a simplicidade, a humildade, a dependência de Deus, a obediência e a nossa submissão a Ele. Essa vida simples e humilde é o tipo de vida de um homem ou de uma mulher maduros que perceberam a futilidade, a inutilidade de se esforçar por grandes coisas.
de se esforçar e lutar por conquistar alguma coisa. Não, nós podemos descansar tranquilamente no Senhor. Por isso, em terceiro lugar, no versículo 2, o descanso no Senhor nos concede um sossego interior, paz interior. As palavras do salmista são muito objetivas. O seu testemunho é tremendamente importantíssimo. No seu interior, na sua alma, na sua intimidade, ele acha calma e sossego no Senhor. Assim como uma criança desmamada acha descanso e sossego no colo da mãe, mas não está ávida pelo leite materno, uma criança desmamada é uma criança que não necessita mais do leite materno para sobreviver. Ela já sabe se alimentar de outras maneiras, sem ser apenas com leite materno. Um crente maduro não precisa desses atrativos humanos para satisfazer o seu ego. Não, ele se satisfaz descansando nos braços amorosos do seu Deus. Por isso, o descanso no Senhor, em quarto lugar, faz-nos abrigar com muita alegria no Senhor nosso Deus. O salmista então confessa que já não depende mais desse leite de crianças que buscam e lutam por grandes coisas, por grandes conquistas. Ele testemunha que esses atrativos infantis já não o atraem mais. Porém, ele ainda preserva o desejo de descansar, de ter comunhão com o Pai. A ideia de nos aquietarmos nos braços de Deus é muito significativa, porque essa atitude mostra que, em termos práticos, que nós concordamos com a maneira de Deus dirigir as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Em quinto e último lugar, no versículo 3, o descanso no Senhor nos anima a esperarmos nele mesmo, no Senhor. Esse pequeno salmo termina com uma grande afirmação, uma grande oração e uma grande expectativa. Não só ele, não só a sua família, mas a sua nação toda deve esperar, deve se alegrar, deve se satisfazer no Senhor. Por isso ele afirma, mas ao mesmo tempo ele conclama: espera, ó Israel, no Senhor. Espera no Senhor, desde agora e para sempre. Que conclusão nós podemos chegar, querido amigo? A conclusão que podemos chegar é a mais prática possível. Assim como Israel deve esperar no Senhor, nós também, eu e você, somos convidados a ter essa mesma atitude. Essa verdade pode fazer parte da sua vida, sim, agora, se você aplicar essa verdade a você. Deixe as suas ambições, os atrativos do mundo, aquilo que o mundo quer e espera de você, e se coloque no conforto, no consolo e no carinho das mãos do Senhor. Muito bem, chegando quase ao final do nosso programa, estamos ainda diante do Salmo 132. E no Salmo 132, como título, nós temos Lembrando das Antigas Promessas. Lembrando das Antigas Promessas. Esse salmo provavelmente relembra a trajetória da Arca da Aliança chegando até Jerusalém. Davi levou-a para a Cidade Santa e lá queria construir um templo para a morada do Senhor. Como sabemos, Deus não permitiu ao próprio Davi construir esse templo. Mas por amor a Davi, Salomão, seu herdeiro, foi que teve esse privilégio. Teve o privilégio de construir esse lindo templo. Parte desse salmo, então, nos versos 8 a 10, foram citados por Salomão quando da inauguração do templo lá em 2 Crônicas 6, 41 e 42. E assim, então, o tema do Salmo, em termos históricos, o Salmo trata de uma aliança de Deus e Davi. Mas esse Salmo também é uma oração em que se pede o favor divino para o filho do rei, para o filho de Davi. É possível, então, destacarmos duas ênfases. Primeiramente, as promessas de Deus a Davi e depois as promessas de Davi a Deus. E o contexto do Salmo pode estar, então, em 2 Crônicas 6:12 ou 2 Samuel capítulo 7. O desafio do Salmo para nós é o seguinte: a certeza do cumprimento das promessas divinas devem ser a base da nossa segurança. Querido amigo, você quer segurança? Então, saiba que as promessas divinas são cumpridas. E nós temos 5 razões para confiarmos nas promessas divinas. Eu quero terminar esse programa exatamente mencionando essas 5 razões para que você possa ter segurança. Elas são a base da sua segurança.
A primeira razão para confiarmos nas promessas divinas é que Deus se lembra das nossas provações. Versículos 1 a 5. Deus não é um Deus insensível. Segundo lugar, uma segunda razão para confiarmos nas promessas divinas é que Deus exerce a sua justiça. Veja os versículos 6 a 10. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, Davi pediu também que Deus entrasse no seu lugar de repouso, não desprezasse o louvor do seu povo, mas que o Senhor agisse em justiça, isso é, em retidão. Isso é, que ele exercesse a justiça. Em terceiro lugar, uma terceira razão para confiarmos nas promessas divinas é que Deus não despreza o seu escolhido. Você se sente um escolhido de Deus? Você já se entregou para Deus? Portanto, você é um da família de Deus. E saiba que Deus tem todo apreço por você. A quarta razão para confiarmos nas promessas divinas é que Deus abençoa a cada um de nós com abundância. Versículos 13 a 16. Deus escolheu Sião e preferiu habitar lá. E vestiria de salvação todos os seus eleitos. Isso é, todo o seu povo. Por isso, podemos entender que Deus abençoa com abundância os seus servos. E em quinto e último lugar, a quinta razão para confiarmos nas promessas divinas é que Deus faz florescer os seus escolhidos. Querido amigo, a verdadeira prosperidade está em Deus. Antigamente cantávamos o hino, firme nas promessas do meu Salvador. E eu quero te convidar, cante esse hino, firme-se nas promessas do Senhor, e que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.